Aleluia! Quem está aqui disposto a receber mais da parte do Senhor nessa noite? Quem já recebeu uma porção maravilhosa? Eu já recebi, eu já sentei na minha cadeira, né? Aleluia, queridas. Eu sei que o Senhor trouxe você nesse lugar, não apenas para ser encorajada, mas para ser transformada. Você vai ser encorajada, você vai ser exortada, você vai ser transformada, porque eu sei que tem muita mulher para sentar nessa cadeira. Na verdade, é um tempo de rompimentos aqui. Eu escutei, eu estava compartilhando com Daiane, eu dizendo como o Espírito Santo orquestra todas as coisas. Porque hoje eu estava no hotel orando e eu vi uma noite de curas acontecendo aqui hoje. E eu sei, queridas, que tudo que você já ouviu aqui, você já sabe para onde Deus vai nos levar. Ele quer que você aprenda a reinar em vida, a se portar como uma filha de Deus equilibrada, que reina por meio dele, amém? Mas você vai aprender, e algumas mulheres hoje à noite, com algumas coisas que vão ouvir, você vai poder tomar algumas decisões que eu já vou dizer. Hoje à noite, coisas já vão ser destravadas para você sentar naquele lugar. Você vai aprender como chegar nesse lugar que o Senhor já tem preparado para você. Já está preparado. Olha para a mulher que está do seu lado e diga: já está pronto. Fala para ela o que Deus tem para a sua vida. Já está pronto. Você vai pegar isso pela fé. Você vai acessar pela fé. Oh, querida, você vai entrar nessa nova estação. Diga: eu vou entrar. Tem uma nova fase para a vida de muitas de vocês. E vocês vão entrar nessa nova fase. Você vai aprender a tomar decisões hoje à noite. Eita glória. Diga assim comigo: uma mulher equilibrada no Senhor é uma mulher posicionada na palavra. A palavra é o teu chão, a palavra é o teu alicerce. E você vai aprender sobre isso nessa noite. Quantas estão prontas? Então você vai dizer a última coisa para sua irmã antes de você sentar. Você vai dizer assim para ela: dilata o coração, porque Jesus está olhando para ele agora. Eita glória. Jesus está olhando para esse coração agora. E Ele está olhando para esse coração, Ele está esperando o que você vai decidir fazer com Ele hoje. Aleluia. Então senta aí no seu lugar, né? Fala para ela assim: olha, a gente vai se encontrar daqui a pouco. Não fala mais comigo não, agora só no final. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Maravilhoso grupo de... Vamos aplaudir esse povo. Gente, eu tenho um mistério aqui, olha. Eu não canto, mas aonde eu vou, eu estou na paleta do louvor. Alguém me revela esse mistério? Estou aqui no rosa com bege, tá vendo? Eu acho que eu vou descobrir um talento ainda que eu tenho, que eu não sei. Mas vamos lá, gente. Olha só. Nós estamos aqui falando sobre um tema maravilhoso e eu posso dizer para vocês que esse tema tem tudo a ver comigo. Eu até falei para eles antes, falei assim: olha, esse nome, equilíbrio, é sinônimo de Sane. Eu amo esse tema sobre sermos equilibradas. Isso, na verdade, é o lema da minha vida. O lema da minha vida é equilíbrio. Né? Eu sei que você já deve ter escutado esse ditado, mas muitas de vocês já devem ter escutado isso: todo extremo é beira. E se todo extremo é beira, isso quer dizer que você está sempre numa zona de perigo se você está vivendo nos extremos. Então nós precisamos aprender a viver uma vida equilibrada. E aonde está o equilíbrio? O equilíbrio está em Deus, o equilíbrio está na palavra. Fala comigo: o equilíbrio está na palavra. Então, se você aprender a receber todo o alimento que você precisa, que está na palavra, e não escolher apenas aqueles alimentos que gosta de comer. Eita glória. Deixa eu te falar uma coisinha aqui bem interessante, né? Eu estava pensando, né? Tem um monte de gente aqui do M3. Quem é que tem mais aqui no M3? Olha aí, já levantar um monte de gente a mão.
Então, vocês estão aprendendo a ser equilibradas em muitas áreas, né? Com o corpo, com a alma, no espírito. Então, queridas, se a gente comer só o que a gente gosta de comer, o que é que vai acontecer talvez no final de um mês, no final de um ano? Como é que vai estar a sua saúde? Se você for do tipo que só gosta de comer pizza, sanduíche, doce, eita glória, e você só comer o que você gosta, no final do ano, no mínimo, você vai estar com a diabetes e você vai estar intoxicada. Eita glória! Mas quando nós aprendemos a ter um alimento equilibrado, você vai aprender a ter saúde no espírito, na alma e no corpo. E uma mulher equilibrada é uma mulher saudável. Fala comigo, saudável. Aleluia. Eu estava lembrando de uma situação que eu vivi nos Estados Unidos, quando eu morei lá em 2016 até 2018. Eu fiz o Rema também o terceiro ano, quando eu fui para lá. E lá tinha um casal, um amigo nosso do Brasil, que o filho estava estudando na Oral Roberts, menino novo, né? E aí a mãe, Sani, me ajuda aí, cuida do Alex para mim, né? Fica assistenciando, tá certo, fica tranquila. Tá aqui, tá comigo, tá com Deus, né? E aí um dia, esse menino estava estudando na universidade, mas ele não tinha tempo para parar para se alimentar corretamente. Ele começou a fazer exatamente isso, gente. Ele só comia pizza e sanduíche. Até que um dia meu telefone tocou. Ele desesperado, com uma dor desesperada, me leva para o hospital. E eu levei esse menino para o hospital e na verdade acabei ficando internada com ele no hospital até a mãe chegar nos Estados Unidos. Porque demorou ainda uns 2 dias para ela conseguir chegar lá. E nesse tempo ele tinha feito todos os exames que você tem que imaginar. Até aquela pílula que coloca e vai fotografando, né, todo o aparelho digestivo, foi dado a ele. Ninguém achava o que esse menino tinha. Ele tomava morfina, gente, a dor não passava. E sabe o que a gente descobriu? Diga assim, alimentação desequilibrada. O corpo dele estava tão intoxicado que nem morfina, nem remédio tinha efeito. Muitos de nós, a palavra não está fazendo efeito, porque sem você perceber, você está intoxicada com pensamentos, com crenças, com palavras que não são palavras de Deus para a sua vida, ideias que não são ideias de Deus para a sua vida, e hoje é uma noite de desintoxicar. Seu coração não é lata de lixo. Eu vou dizer de novo, seu coração não é lata de lixo. E você não pode deixar entrar no seu coração qualquer coisa. Sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o que, gente? O nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, uma mulher equilibrada, ela vai comer o que precisa comer. Oh, glória a Deus! Você vai comer o que gosta, mas também você vai comer o que não gosta, mas sabe que é necessário. Existem pessoas que elas só gostam de ouvir, amados, nós somos da fé, diga só, eu sou da fé. Tem gente que só gosta de ouvir palavra da fé, prosperidade, bênçãos, maravilha a gente ouvir e tem que ouvir essas coisas. Mas tem aquelas pessoas que ela diz, não, agora quando fala de eu me alinhar, né? De eu manifestar o fruto da justiça, a evidência daquilo que Jesus fez, eu tenho que pensar, eu tenho que declarar, eu tenho que conduzir a minha própria vida. Ah, esse tipo de palavra que traz responsabilidade, eu não gosto dessa comida aí não. E aí, muitas vezes, a comida que você não gosta é o que na verdade faz você ser saudável. A comida que às vezes a gente está rejeitando, queridos. E se você ouvir só o que você gosta, você não cresce. Mas como eu disse para vocês, tem muita gente aqui para crescer nesse lugar. Tem muita coisa que Deus está querendo fazer esse ano. Ei, o ano ainda não acabou. Eu sei que muitos de vocês começaram a declarar coisas no começo desse ano e você não vai terminar ele sem ver elas se manifestando. Em nome de Jesus. Mas talvez alguns alimentos que você fechou o coração, não quis receber, pode ser o que esteja faltando para limpar. Literalmente, para que Deus possa
colocar você nesse lugar que Ele espera que você esteja. Amém, gente? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo. Aleluia. Aleluia. Diga assim, eu vou crescer. Você vai ouvir muitas coisas aqui que vai transformar a sua vida nesses dias. E eu estou com muita expectativa nisso. Amém? Gente, 2 Timóteo capítulo 3, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Sabe o que você precisa para ser instruída? Para que você possa estar perfeitamente habilitada para tudo aquilo que Deus tem para você, diga toda a palavra de Deus. Toda a palavra, toda a instrução, amados, tudo aquilo que Deus nos fala na palavra é importante e nós precisamos ter isso na nossa vida. Agora, tem algo que Deus começou a trazer no meu coração. E é muito sobre aquilo que nós temos deixado entrar aqui dentro. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Eu quero levar você a esse texto. Porque, na verdade, existem algumas curas que Deus está querendo fazer na vida de algumas pessoas. Mas essas curas não dependem só do Senhor. Existem coisas que Deus está querendo fazer na sua vida, mas não depende apenas da semente da palavra que é poderosa para transformar você, mas de um coração que decidiu acolher essa semente, acolher a instrução. Diga comigo, eu preciso acolher a instrução para que eu possa ser curado por ela. Eita glória, não é só ouvir a palavra. A palavra, querido, precisa se tornar, queridas, uma verdade para você. Essa palavra precisa descer para o teu coração, a ponto de você verdadeiramente ter o que Deus fala como alicerce. O que Deus diz é o que me sustenta, e toda outra palavra que vem contrário ao que Deus falou, não vai ficar no meu coração. Não vai entrar no meu coração. Não vai ficar aqui como uma erva daninha, tentando impedir que a palavra de Deus prospere e floresça na minha própria vida. Sabe, quando eu estava ali, eu vi algo aqui, né, olhando para esse cenário. Eu vi flores em tudo quanto é lugar, está tudo florido, tudo lindo, maravilhoso. E o Senhor falou comigo, é tempo de florescer, filha. É tempo de florescer, é tempo de florescer. Mas quais são as sementes que vão florescer? A semente, amado, você precisa ser como um jardim do Senhor. O seu coração precisa ser esse jardim aonde o Senhor coloca as sementes, e o que é evidente na sua vida é o que Deus fala sobre você. Aleluia. Alguém está pegando já aqui o que eu estou dizendo? Eu falei para a Daiane, eu disse assim, parece que foi de trás para frente. Porque, na verdade, você trouxe o final, parecia que você estava trazendo o final. Mas não é não, gente. Deus colocou na ordem certa. Presta atenção aqui. Quando um avião vai decolar, a primeira coisa que um avião faz antes de decolar, ele alinha na pista. Existe um alinhamento antes da aceleração. Não, eu vou dizer de novo. Existe um alinhamento antes da aceleração. Quem vai provar a aceleração da aceleração? Aquelas que decidiram se alinhar. Aquelas que decidiram posicionar o avião. Porque se você decola com um avião que não está posicionado no lugar certo, querido, você vai chegar num destino que não é o que Deus tem preparado para você. Então, no seu coração, precisa estar havendo um alinhamento com aquilo que Deus fala, com a instrução da palavra, com aquilo que Deus libera sobre a sua vida. Diga comigo, é tempo de alinhamento para florescer. Deus quer que você floresça. Agora vamos lá. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Lá em Hebreus. Eu ia começar por outro texto, mas Deus falou que vai ser Hebreus mesmo. Então vamos lá. Hebreus capítulo 3. E aqui eu quero trazer algo
bem reflexivo para você. Esse texto, ele está falando do momento aonde Deus prometeu um descanso para o povo de Israel. Deus prometeu que o povo de Israel entraria na terra prometida. E que havia um descanso para eles desfrutarem. Que era o quê? O descanso das promessas. O descanso, né, de entrar naquilo que Deus havia preparado para eles. Agora vamos entender algo aqui. No capítulo 3, Deus diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero chamar a sua atenção para algo aqui. Não endureçais o vosso coração. Então, eu posso estar ouvindo a voz de Deus, o Espírito Santo pode estar falando e eu endurecendo o meu coração. Eita glória! É possível, porque Deus está dizendo aqui. O Espírito Santo está falando nessa noite. Não endureça o seu coração. Agora presta atenção no que ele vai continuar dizendo. Não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Sabe, queridas, às vezes nós estamos passando por alguns desertos na nossa vida, que é aquele momento onde você não está vendo ainda o final da linha. Você não viu, Deus está falando que tem um lugar, Deus está te conduzindo para um lugar, mas você não viu ainda esse lugar. Então o deserto é esse lugar aonde você não tem outra coisa para se apoiar, a não ser na instrução divina. O deserto não é um lugar onde você vê muitas coisas. Inclusive, é interessante a gente pensar que essa palavra deserto, no hebraico, essa palavra significa, o nome deserto é midbar, e ela é uma junção de duas palavras, que é lugar da palavra, midbar. Makom davar, lugar da palavra. Ou seja, deserto é onde você aprende a confiar e a se posicionar na palavra. Quando é que você sai do deserto? Quando você aprende a se posicionar naquilo que Deus fala. Quando é que o deserto chega a um final? Quando você decide colocar o que Deus fala no seu coração, independente de ver ou não ver, você entende que o que Deus fala é a verdade, é a palavra final e é o que vai acontecer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Posicionamento. Fala comigo, posicionamento. Deserto é lugar de aprender a se posicionar. Ô glória! Quando você olha para Israel, você vê 40 anos Israel girando no deserto porque não se posicionava. Deus falava e eles faziam o contrário. Endureciam o coração. E hoje nós vamos aprender sobre isso aqui, queridos. Eu quero dar, inclusive, um testemunho meu sobre isso para vocês. Mas vamos chegar lá, amém? Diga para a irmã que está ao seu lado. Agora você pode falar com ela. Fala assim, chega de endurecer esse coração. E eu sei porque sei que tem mulheres aqui com o coração endurecido. Deus não ia me dar essa palavra se essa palavra não fosse remédio para algumas e vacina para outras. Então presta atenção. O deserto é um lugar, queridas, que você pode ser tentada a endurecer o coração. Por quê? Porque é um lugar onde você está aprendendo a perseverar em algo que Deus está falando. Sem ver, diga comigo, perseverar sem ver o final da linha. É ou não é? E quando nós entendemos, tem o final da linha, Deus já falou, está lá preparado, já está tudo pronto. Mas o que eu vou decidir fazer nesse caminho é o que vai determinar quanto tempo eu vou chegar lá. Israel, por não ter se alinhado, por não ter aberto o coração, o que aconteceu, gente? Demoraram e alguns nunca nem chegaram, morreram no meio do deserto. Mas a gente vê o exemplo de Jesus. 40 dias no deserto. Enquanto que o povo de Israel ficou 40 anos, Jesus ficou 40 dias. Por quê? Porque Jesus era
posicionado na palavra. Satanás tentava vir com os decretos, Satanás tentava tirar Jesus daquela posição, mas Jesus ficava com aquilo que está escrito. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia. Diga assim comigo, não tem mais tempo para endurecer o coração. Olha o que a palavra fala quando a gente endurece o coração, queridas. No capítulo ainda 3, no versículo 12, diz assim: acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Veja que a primeira coisa quando a gente endurece o coração, e deixa eu te dizer o que é endurecer o coração. É você deixar a ofensa entrar contra Deus no seu coração. Porque Deus não está fazendo ou não fez algo no seu tempo. Porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria. Se você não tiver cuidado, o seu coração vai endurecer e a incredulidade vai entrar no teu coração e vai tornar o teu coração mau e perverso. Eita glória. Volta, Daiane, mas calma, a gente vai chegar lá. Querida, Deus está te ensinando a chegar nesse lugar. E você vai precisar fazer algo com o seu coração hoje de noite. Agora presta atenção aqui porque a gente vai chegar lá. A Bíblia está dizendo, então, que se eu não cuido daquilo que eu deixo entrar, por exemplo, quando os dias vão se passando, quando o tempo vai se passando, situações vão acontecendo, e eu não estou entendendo o que está, né? Por que aquilo está acontecendo comigo? Por que isso está sendo dessa forma? Nós somos tentadas. Nós somos tentadas a endurecer o coração e não acreditar mais que aquilo que Deus falou ainda vai acontecer. Quando você deixa de acreditar, quando você perde aquele ânimo, aquela confiança, provavelmente você endureceu o coração naquele lugar, naquela área, naquela palavra, naquela circunstância. Você está entendendo o que eu estou dizendo, queridas? Porque, na verdade, nós somos chamados para ser da fé. Nós somos chamadas para ser daquelas que o nosso coração está cheio do quê? Da palavra de Deus. Aprender a ficar com aquilo que Ele diz e nos alegrar da promessa, mesmo no deserto. Mesmo sem estar vendo ainda o resultado, mas eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu não endureço o meu coração no meio do caminho. Vocês estão aqui comigo, queridas? Diga assim comigo, endurecer o coração atrasa a promessa. Era para ser rápido. Não era para Israel ter ficado tanto tempo. Não era para que eles demorassem tanto naquele lugar de dificuldade, de não ver as coisas. E é por isso que Deus está falando. Ele quer acelerar coisas aqui. Mas você vai precisar amolecer esse coraçãozinho e voltar a se posicionar e dizer: Pai, eu creio, vai acontecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é fiel, o Senhor não volta atrás na sua promessa e tudo que você falou a meu respeito é a minha realidade. Diga assim comigo, o que Deus falou ao meu respeito já é a minha realidade. Não é que vai ser, já é. Porque o que Deus falou já está falado, amado, já é. Quando Ele diz, haja luz, o que aconteceu? Houve. Então, quando Deus fala, você chegou nesse lugar, eu tenho isso para você, eu tenho aquilo para você, já é. Oh, meu Deus, eu não estou entendendo. Não, eu vou dizer de novo. Aquilo que Deus tem falado sobre você, diga comigo, já é. Deus já vê isso, Ele já vê isso concretizado. Ele já viu no coração dele, Ele já viu você vivendo, Ele já viu você realizando, você sendo essa mulher, essa rainha poderosa. Ele já viu isso tudo. Mas nós vamos fazer aquilo que precisamos fazer para viver essa realidade que já é nossa e só vai ser liberada, porque você vai acessar aquilo que Deus já tem para a sua vida se posicionando. Diga assim, eu acesso o que Deus tem para a minha vida
Me posicionando. Eita glória! E hoje é uma noite que você vai deixar de mimimi. Você vai se posicionar. Eita glória! Aleluia! Diga assim, hoje à noite eu quebro essa vitrola do cão. Daquele mimimi, repetindo, lamentando. Ei, querido, ninguém prospera murmurando. Ninguém sai do lugar reclamando. Ninguém sai do lugar vivendo os mesmos pensamentos, alimentando as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. Se você continuar tendo as mesmas atitudes, você vai chegar sempre no mesmo lugar. Então é isso que Deus quer alinhar. Diga assim, uma mulher equilibrada é uma mulher posicionada na palavra. A palavra é o seu alicerce. Agora olha como Deus está querendo acelerar as coisas na nossa vida. No versículo 13 diz assim, todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Veja, queridos, a Bíblia está dizendo, enquanto o dia ainda se chama hoje. Hoje, diga-se comigo, hoje. Diga de novo, hoje. É o dia que eu vou limpar meu coraçãozinho. É hoje. Você não vai atrasar mais aquilo que Deus tem para a sua vida, com mágoas, com ofensas, com incredulidade. Eita glória, diga comigo, incredulidade. Você vai sair daqui. Hoje, você vai tirar essa incredulidade, querido, toda mentira de Satanás. Que você deixou entrar no seu coração. Hoje o Senhor está dizendo, eu tenho pressa. O tempo para você é hoje. O tempo para você é hoje. Sabe, eu sei que muitas coisas nós vamos aprender a sermos transformadas. Mas tudo começa no coração. Fala comigo, tudo começa no coração. Se você não alinha o coração, você não consegue tomar as decisões que precisam ser tomadas. E agora eu quero que você abra comigo lá em Mateus capítulo 13. Oh, aleluia, porque existe uma unção hoje que vai ser liberada sobre a sua vida para te ajudar a curar tudo que precisa ser curado, a deixar para trás tudo que precisa ser deixado. Porque a partir de amanhã a gente só vai construir e edificar. Amém? A gente só vai construir e edificar. Diga comigo, hoje eu vou limpar o que precisa ser limpo. Vai mesmo? Estou aqui para te ajudar. Amém, gente? Vamos lá. Capítulo 13 de Mateus. Você conhece muito bem a parábola do semeador. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E eu disse, Senhor, é isso mesmo. Começar com um evento de mulheres falando dessas coisas. É dessas coisas, querida. Sabe por quê? Porque Deus não vai enganar você. Ele faz promessas. As promessas dele é a vontade dele para a sua vida. Mas tem critérios para chegar lá. Tem decisões que precisam ser tomadas para que a gente possa desfrutar. E esse é o tempo que Deus quer que você desfrute. Diga comigo, é tempo de desfrutar do que Deus me prometeu. É tempo, diga, é hoje. Amém, é hoje. Agora veja, Jesus ele é muito claro quando ele diz a parábola do semeador, né? Que o semeador saiu a semear. E você sabe que o semeador saiu a semear o quê? A palavra. Agora eu pergunto para você, a palavra, ela tem algum defeito? Existe alguma coisa errada com as escrituras? Não, a palavra não funciona. Eu posso dizer, a palavra da fé não funciona. Crer com o coração e declarar com a boca não funciona. Eu posso dizer que o erro está na palavra, gente? A semente é perfeita.
ela é poderosa em si mesma. Você sabia que a palavra sozinha já faz tudo que precisa ser feito? Ela já é poderosa para transformar você e colocar você dentro do plano, do centro da vontade de Deus para a sua vida. Mas ela precisa ser plantada. Para que ela possa fazer o que ela precisa fazer, para que ela prospere, assim como Deus, envia a chuva e para lá não torna, sem antes regar a terra, para que a palavra prospere, para que ela faça aquilo que ela diz que veio fazer, ela precisa encontrar um solo. O seu coração é esse solo, o seu coração é esse jardim, mulher, que você precisa aprender a acolher a semente. Agora deixa eu te dizer uma coisa, quando você acolhe uma semente, eu quero trazer essa visão para você aqui. Se você compra uma semente de orquídea, quem já viu aqueles saquinhos, que vem a semente dentro e a imagem que você vê na frente do saco é a imagem da semente que ela vai ter, ela vai se tornar. Então, quando você compra a semente de orquídea, você vê a orquídea, não é assim? Quando você planta, quando você coloca aquela sementinha, você não está visualizando ou imaginando uma semente. Você já vê a orquídea. Porque a semente, ela carrega uma imagem. Ela carrega uma visão. A palavra de Deus é a visão de Deus para a sua vida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. A palavra de Deus é a semente que carrega uma imagem. E você precisa começar, sabe como que você vai limpar o seu coração? Tirando a imagem errada e colocando a imagem correta. Aquilo que a palavra diz, você precisa começar a se ver sendo. Você precisa começar a se ver vivendo. Você não planta a semente esperando ver semente. Você planta a semente esperando ver o que a semente carrega. Querida, a palavra carrega poder suficiente para transformar você numa mulher alegre, numa mulher poderosa, numa mulher inteligente, numa mulher sábia, numa mulher honrosa, numa mulher cheia de princípios, numa mulher forte. A palavra carrega o poder para transformar você numa rainha. Aleluia! Mas ela precisa entrar. Quando você ouve a palavra de Deus, tenha isso no seu coração. Cada palavra que eu escuto e eu deixo entrar dentro do meu coração, ela vai gerar em mim uma visão. Você não vai conseguir mais se ver da maneira como você se via, se você permitir que a palavra de Deus comece a moldar a sua visão. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Não estava nem planejando falar isso aqui hoje. Eu sei que nós estamos numa conferência de mulheres e eu só tenho 6 minutos. Mas eu quero trazer esse texto aqui para você de Abraão. Vai comigo lá para Gênesis, por favor. Eu quero mostrar algo para você muito poderoso que está aqui. E isso é a maneira como Deus trabalha. Diga comigo, Deus trabalha com sementes. E a palavra é a semente que Deus, amada, precisa trazer para o seu coração e o seu coração precisa acolher, para que você veja tudo que Deus tem falado ao seu respeito se cumprir. Olha só, no capítulo 17, aliás, gente, não, vamos ver o capítulo 15, depois a gente vai para aí. O capítulo 15 de Gênesis, o Senhor vai aparecer para Abraão numa visão. Presta atenção aqui, olha. O versículo 1 diz assim, no capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Então, a palavra veio em uma visão. A palavra sempre vai gerar uma visão. Amém? Dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, Eliezer de Damasco? E Abraão disse, eis que não me deste semente, eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro.
E ele o trouxe para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: assim será a tua semente ou a tua descendência. E ele creu no Senhor e ele atribuiu isto por justiça. Antes de eu ler o final, deixa eu te dizer algo aqui. Abraão estava dentro de uma tenda quando Deus falou com ele. Quantos de vocês entendem que uma tenda é como um lugar assim fechado que tem um teto? Tem um teto. Qual é esse teto? O limite desse teto. Esse teto não me deixa ver o que está nos céus. Não me deixa ver o que está fora. Não é assim, gente? Então Deus falou para Abraão: sai da tenda e vem para fora. Oh, glória a Deus. Sai dessa tua visão limitada. Sai desse lugar aonde você está vendo as coisas distorcidas. Ah, Senhor, eu não vou ter filho. Ah, Senhor, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ah, Senhor, não tem mais jeito para essa situação. Não tem mais como isso acontecer. Isso é o limite que você colocou. Mas Deus está falando palavras para você hoje, para te dizer: sai dessa tenda. Sai desse limite, olha para os céus. Olha para os céus e ouve o que eu estou dizendo para você. O que eu quero fazer na tua vida nesses dias. Aquilo que eu quero realizar. Mas a visão de Deus para Abraão estava muito além da visão que Abraão tinha para ele mesmo. Você está entendendo? Ele falou assim: meu Deus, eu não vou ter filhos. O herdeiro da minha casa é um servo. E Deus falou: essa tua visão está distorcida. Deixa eu te mostrar aquilo que eu tenho preparado para você. Só que aí Deus traz para Abraão palavras que vão gerar uma visão. Diga comigo: palavras que vão gerar uma visão. Qual foi a palavra que Deus diz? Olha para o céu e contra as estrelas, se é que podes. O que eu quero trazer para você aqui? Oh, quem é da fé aqui? Quem é da fé? A fé tem que estar onde, gente? Na palavra. Naquilo que Deus fala. Olha que coisa interessante. Quando Deus falou isso para Abraão: sai da tenda e olha para o céu contra as estrelas. Deixa eu te mostrar que momento era esse. Que hora do dia Deus estava falando com Abraão quando ele olhou para os céus? A visão está acontecendo e se você continuar lendo esse capítulo, Abraão vai fazer o sacrifício da aliança e depois a Bíblia diz, gente, eu quero que você pegue isso aqui comigo. Verso 12. E quando o Senhor falou com Abraão naquela visão, que Abraão foi cumprir a visão que Deus havia dito, no versículo 12 diz assim: e quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão. E ele teve um horror de grande escuridão que caiu sobre ele. Gente, presta atenção. Quando Deus falou com Abraão numa visão, o sol ainda não tinha se posto. Se o sol não tinha se posto, isso quer dizer que era de dia que Deus falou com Abraão e não de noite. Só anoiteceu de noite. Deixa eu dizer, quem vê estrela de dia? Só quem é da fé. Não, eu não sei se você está entendendo. Só quem vê estrela de dia é quem recebeu essa capacidade de ouvir a palavra de Deus e deixar que essa palavra gere uma visão dentro de você pela fé. Eu ainda não estou me vendo com essa descendência numerosa, mas Deus falou: olha para o céu, Abraão, e começa a contar, se é que podes. Se é que podes. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. Se você puder crer nas palavras que o Espírito está liberando e você não endurecer o seu coração, você vai ver essa visão se tornando uma realidade na sua vida. Eu vou dizer de novo, você vai ver a visão do que Deus tem prometido. Desde o primeiro culto até o último, toda profecia inspirada, toda palavra que vai ser liberada para você. Se você deixar isso entrar e criar uma visão dentro de você, você vai ser sarada, você vai ser curada, você vai ser transformada numa mulher equilibrada. E você vai entrar na porta que já está preparada. Quem quer ser uma mulher equilibrada no Senhor? Então para de imaginar o que o diabo tem dito. Para de imaginar o que o teu corpo está falando.
Para de se imaginar vivendo o que a circunstância está gritando diante de você. E deixa a palavra de Deus criar a visão correta. Sabe quando é que a fé é gerada? Literalmente quando você pega a sementinha e planta aquela sementinha. Quando você está plantando a semente da orquídea, o que é que você já está vendo? Meu Deus do céu. Quando é que fé é gerada dentro da gente? Quando aquilo que Deus está falando, você já começou a ver. Quando a visão é gerada, fé é gerada. Quando você começa a ver, peraí, olha só, que coisa maravilhosa. A gente teve a inspiração de pegar uma cadeira, isso aqui é uma visão. Isso traz uma visão para você. Aonde Deus quer que eu chegue? Nesse lugar de desfrutar, nesse lugar aonde eu vou ter refrigério, nesse lugar aonde Ele planejou espaçoso, amplo, esse lugar aonde eu não vou viver na conta-gota, aonde eu não vou viver só tendo o suficiente, mas vivendo a vida abundante que Ele já planejou. O que você precisa fazer? Eu preciso deixar que a palavra de Deus gere em mim a imagem. Eu vivendo uma vida abundante. Eu vivendo em saúde. Eu vivendo cheia do Espírito. Eu vivendo cheia da autoridade. Se você pegar as sementes do diabo e colocar no seu coração e se ver uma derrotada. Ai, nada na minha vida dá certo. Ai, tudo para mim é difícil. Querida, se você pegar essa semente, você também vai ver o fruto dela. Toda semente plantada gera um fruto. Vocês estão aqui comigo? Então diga comigo, pela fé, eu vou começar a ver o que Deus já viu. Deus já viu. Amadas, a Bíblia diz que Ele é aquele que anuncia o fim desde o começo. E eu vou terminar com o texto. Já pedi para o pessoal do louvor subir. Aleluia. Eu vou terminar com o texto porque a gente tem muito mais para receber aqui. Deus está só começando. Diga comigo, Deus está só começando. Em Mateus capítulo 13 ainda, a gente vai voltar para lá. Quando Jesus falou aquela parábola do semeador, e os discípulos perguntaram, Senhor, por que você está falando por parábolas? E olha o que Jesus fala aqui. Vieram os discípulos, verso 10, e perguntaram, por que tu falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, para ele se dará. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Agora veja o que Jesus está dizendo. Portanto, lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, não compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis e não compreendeis, e vendo vereis e não percebeis. Por quê? Porque o coração desse povo está endurecido, e os ouvidos surdos para ouvir. E eles fecharam os olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos, ouçam com seus ouvidos, compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Então olha que coisa, gente. O Senhor está falando, eu não falo por parábolas porque eu quero. Na verdade, eu não estou curando porque eu não quero. Eu não estou curando porque o coração deles está fechado. E aí, com o coração fechado, eles ouvem e não compreendem. Veem, mas não enxergam. Então, queridas, um coração endurecido impede você de ver. Impede você de ouvir, de receber aquilo que o Senhor já disse e já tem declarado ao seu respeito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga assim comigo, meu coração não vai ficar endurecido. O que é que endurece o nosso coração? Diga comigo, incredulidade. Fechar o coração para a palavra. Não acolher, não querer todos os alimentos necessários, né? Não ouvir uma palavra, porque assim, é maravilhoso, gente. Eu amo correr, eu sou do fogo, como já foi dito aqui, e vai descer fogo. Amém? Nós vamos aqui, vai correr, vai ter momento de correr, vai ter momento de pular, vai ter momento da gente se alegrar. Mas deixa eu dizer, hoje é uma noite de alinhamento. Porque Deus quer trazer a aceleração da aceleração. Amém? Para a vida de muitas. Você pode ficar de pé? Eu creio, queridas, que hoje, a gente já passou uns 5 minutinhos,
Mas eu creio que hoje ainda tem algo que o Senhor quer liberar nessa noite aqui sobre você. Eu creio que essa palavra é para gerar dentro de você uma expectativa. Sabe, queridas, quando o nosso coração está aberto e a gente está verdadeiramente crendo, aplicando o coração a crer no que Deus fala, o nosso coração fica cheio de expectativa. Fica cheio de expectativa para viver o que Deus está falando. Por quê? Porque você já está vendo o que Ele está dizendo sendo uma realidade. Você está deixando que a palavra dele crie e gere dentro de você uma visão. Diga assim comigo: uma mulher equilibrada é uma mulher que tem visão. Você sabe aonde você quer chegar. Você sabe o que você quer viver. E o que vai te levar para esse lugar? Um coração quebrantado, cheio da palavra, que recebe a instrução, que segue a instrução, e que não permite que outra visão encontre o teu coração. Nenhuma outra palavra, queridas, pode estar gerando a visão em você mais. Não tem como você viver a visão de Deus e a sua visão. Não tem como você viver o que Deus já preparou para a sua vida se você não mudar a sua visão ao seu próprio respeito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está trazendo a mim e a você para a gente se alinhar com Ele numa mesma visão. Porque se você se alinhar com a visão de Deus, Deus vai poder curar você e vai poder fazer o que Ele está dizendo. Você está entendendo, amadas? Diga assim comigo: meu coração está aberto para receber todas as sementes que serão liberadas e gerar dentro de mim a visão que Deus tem para a minha vida, para esse tempo, para essa fase. Você vai viver o que Deus já viu em nome de Jesus. Assim como Abraão viveu, ele mudou a visão. Vocês perceberam que Abraão começou a ter um encontro com Deus ali, com a visão totalmente limitada, distorcida, e de repente Deus falou: ei, meu filho, tem nada a ver, o que você está pensando tem nada a ver com o que eu tenho para você. A tua descendência é numerosa como a areia da praia do mar. A tua descendência é numerosa como as estrelas do céu. Ei, Abraão, tu está achando que tu vai ter um servo que vai ser o teu herdeiro? As tuas entranhas serão tão grandiosas, eu vou te multiplicar extraordinariamente. Deixa eu dizer uma coisa: o que Abraão ouviu de Deus era grande? É grande ou não é grande? Aconteceu. Por quê? Porque teve uma boa terra que acolheu a semente e deixou Deus transformar a visão que ele tinha dele mesmo. Esses são dias, amado, que a sua visão vai ser transformada. Eu vou te chacoalhar e eu vou entrar no profundo. Eita glória. Você não vai ficar no superficial, não. Você não vai. Esses dias serão dias de degraus maiores, mais altos. É decolar. Deus está querendo que você decole. Saia do chão. Oh, glória. E veja no céu, na perspectiva dele. A palavra de Deus vai trazer você para esse lugar. A perspectiva dele vai fazer você ver o que ele já viu. Meu Deus do céu. Alguém está pegando isso? Eu vou terminar com esse versículo que diz assim: quando Jesus declara essa palavra, ele diz assim para os discípulos: mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver essas coisas que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Nós estamos vivendo num tempo da realidade das coisas. Jesus veio estabelecer uma nova aliança, que é a realidade. Comigo, é a realidade. Diga: é a minha realidade. É a minha nova realidade. Muitos desejaram viver numa época onde o Espírito está dentro, nos ensinando, habitando dentro de nós. E Jesus falou: abençoado você é.
Porque os seus ouvidos ouvem, porque os seus olhos veem, porque o seu coração está aberto. Feche os seus olhos. Oh Senhor, obrigada. Aquela visão, Pai, que você me deu naquele quarto de hotel hoje. Eu declaro, Pai, essa visão acontecendo aqui. Eu vejo mulheres quebrantadas nesse lugar, nesses dias. Eu vejo mulheres rendidas. Corações que estavam endurecidos, completamente maleáveis, nas mãos do oleiro, sendo reposicionadas. Eu escuto isso. Mulheres que estão aqui serão reposicionadas por causa de uma decisão. Uma decisão de ter um coração maleável diante do Senhor. De não deixar que a incredulidade endureça o seu coração. Mas você vai abrir o seu coração de tal modo, nesses dias, querida, que você vai se espantar com a visão que você vai receber de você mesmo. Você não sabia a sua grandeza. Eu vou dizer de novo, você não conhecia a grandeza dos planos de Deus para a sua vida, porque a incredulidade estava impedindo você de ver. Mas esses dias, tudo isso será removido. A palavra vai ser liberada. E você vai receber um novo entendimento. Olhando para os céus. Saindo dessa tenda. Saindo de toda limitação. E acolhendo essa palavra. E sendo por Ele curadas. Obrigada, Senhor. Eu vejo que algumas de vocês serão ministradas durante o sono, essa noite. O Senhor vai trazer algumas coisas para o seu coração que você vai precisar. Dizer assim: Senhor, eu reconheço que isso aqui está aqui ainda, mas eu decido que isso vai sair hoje. Seja o que estiver concorrendo com a palavra no teu coração. Talvez palavras de pai, de mãe, de marido, de chefe. Eu não sei quais foram as palavras que você ouviu, que gerou a visão que você tem de você mesmo hoje. Mas eu sei de uma coisa: existe uma palavra dos céus para você, que vai gerar uma visão completamente diferente. E aquilo que você consegue ver é o que você vai conseguir viver. Eu vou dizer de novo: aquilo que você consegue ver. Olha para a mulher que está do seu lado e diga assim: aquilo que você consegue ver com os olhos da fé é o que você vai ter. Então, minha querida, você vai se apressar em mudar essa visão. Você vai se apressar. Ei, aceleração. Aceleração. Cadê as